Dando sequência no estudo dos princípios fundamentais da Constituição, vejamos agora quais são os objetivos fundamentais que aparecem no artigo 3º do texto constitucional. Preste muita atenção. Aquilo que nós já verificamos na etapa anterior desse curso constitui princípio fundamental, mas não constitui objetivo fundamental, porque nós falamos dos fundamentos e dos poderes. Vejamos quais são, então, os objetivos fundamentais. É o 3º artigo da Constituição. E olha o que ele nos indica. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Primeiro objetivo, uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, esse 4º objetivo fundamental é o que dá margem para uma pegadinha de prova. Se você pegar os 3 primeiros objetivos fundamentais, não tem muito que as questões de provas ficarem falseando. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ponto. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Quando chega no inciso 4, vem assim. Promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Quanto à raça, cor, sexo, aí chega numa prova e coloca que é um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro promover o bem de todos, mas admitindo-se algum tipo de discriminação. E quando ele quer levar a gente ao erro, ele coloca assim, admitindo-se discriminação de caráter positivo. A discriminação positiva, que é o que a gente denomina medida de ação afirmativa, é uma medida que desiguala a partir de um fator de discriminação, que é aceito buscando a igualdade material. São aceitas dentro do direito constitucional. Deixa eu te dar um exemplo, que inclusive já foi julgado no Supremo Tribunal Federal, de discriminação positiva. Sistema de cotas raciais para ingresso em universidades públicas. É uma medida que cria uma discriminação com base em raça, com base em etnia, com base em cor. E é uma medida que foi considerada constitucional. Bacana. Só que eu quero que você fique atento. A pergunta de prova envolvendo esse artigo 3º vai vir no texto expresso da Constituição. E no texto expresso não se admite nenhum tipo de discriminação. Então tome muito cuidado. Se a prova trouxer que na promoção do bem de todos se legitima qualquer tipo de discriminação, vai estar errado. É o examinador tentando te induzir a erro. Tranquilo quanto a isso? Os objetivos fundamentais são esses apenas. Olhem só. Um artigo, 4 incisos e uma questão que aparece muito nas provas. Mas muito mesmo. Agora com vocês para o estudo dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, que é o artigo 4º do texto constitucional. Olha como vem o artigo 4º nos indicando. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Igualdade entre os Estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Nós vamos verificar
que muito do que aparece no artigo 4º aqui se relaciona com aspectos que a gente já trabalhou no artigo 1º, com os fundamentos. Mas você não vai na prova mencionar que rege o Brasil nas relações internacionais aquilo que apareceu como fundamento. Vamos verificar de novo aqui quais são esses princípios que nos regem nas relações internacionais e ampliando um pouco agora o conhecimento. Inciso 1º. A independência nacional. A independência nacional nada mais é do que uma projeção da soberania do Estado brasileiro. O Brasil, nas suas relações internacionais, tem que atuar com independência porque ele é um Estado soberano. É um Estado que tem a total capacidade de se conduzir, de se autodeterminar. Mas se a prova trouxer que é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais a soberania, você vai marcar o quê? Está errado. Soberania é fundamento do Estado, ok? Segundo, prevalência dos direitos humanos. Preste atenção. Se o nosso Estado adota como fundamento a dignidade da pessoa, é óbvio que qualquer conduta do Estado brasileiro, seja no plano interno, seja no plano internacional, tem que ser consentânea com respeito à dignidade humana. E os direitos humanos são os direitos que decorrem da dignidade humana. Então, é natural que o Brasil venha a se reger em qualquer seara, seja no plano interno ou internacional, buscando a prevalência dos direitos humanos. Esse inciso 2 aqui do artigo 4º é uma materialização daquele fundamento. Mas fique atento, se a prova disser que o Brasil é regido nas relações internacionais pela dignidade humana, está errado. É pela prevalência dos direitos humanos. Segue o texto constitucional e diz assim: autodeterminação dos povos e não intervenção. São princípios maiores que regem o direito internacional. No direito internacional, há uma regra básica de que toda e qualquer comunidade tem o direito de se constituir em Estado, de se autodeterminar, e que os outros Estados não devem interferir nas questões de um povo soberano, devem respeitar. É a ideia de não intervenção e de autodeterminação dos povos. O Brasil vai consentâneo com toda a seara internacional. Igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Tem assim: repúdio ao terrorismo e ao racismo. Só quero aproveitar aqui para lhe lembrar de uma coisa. A nossa Constituição, no artigo 5º, quando trata de terrorismo e racismo, qualifica esses crimes como crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis ou de fiança ou de graça ou de anistia. Artigo 5º, incisos 42 e 43. Artigo 5º, 42, racismo é inafiançável e imprescritível. 43, terrorismo, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Veja só, o Brasil aqui, no seu artigo 4º, na sua Constituição já disse, repudiu a prática do terrorismo e a prática do racismo. Mais adiante, no artigo 5º, qualificou esses crimes com adjetivações mais gravosas. Não pode ter fiança, um é imprescritível e o outro não se submete ao chamado poder de graça. Segue o texto. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Se recorde que o asilo político nada mais é do que a concessão de asilo, quer dizer, o recebimento de uma pessoa, a permissão para que uma pessoa fique dentro do seu território, o recebimento dessa pessoa, mas que pessoa? A que está sendo objeto de uma perseguição no estado em que se encontra. E a perseguição aqui tem que ser de origem política. Asilo político está ligado à perseguição política. Se em determinado estado estivermos diante de uma situação de conflito político, por exemplo, uma revolução dentro do estado, uma revolta da sociedade civil, é um regime de exceção que está implantado, um regime ditatorial, e a sociedade está lutando contra isso, período de conflito político interno. E uma pessoa desse estado, sendo perseguida pelas autoridades do governo, vem e foge para o Brasil. Aqui ela vai ser recebida, ela vai receber esse asilo político, objeto de perseguição política.
Não é concessão de asilo para crime comum. O cara praticou um crime comum, fugiu e vem para o Brasil para ficar salvo. Não. O asilo é um instituto consagrado no direito para fins políticos. Perseguição política, ok? Vem o parágrafo único e tem aqui a base da instituição do Mercosul. Olhem como tem no parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Essa comunidade latino-americana existe, é o Mercosul. O que é que eu preciso que você tenha atenção com esse parágrafo? Com os aspectos que envolvem a integração. Olhe com atenção como está no texto. Integração econômica, política, social e cultural. Econômica, política, social e cultural. Já cansei de ver questão de prova que acrescenta algum elemento novo. Por exemplo, o Brasil vai buscar a integração econômica, política, social, cultural e geográfica. E educacional e sanitária. Eles ficam inventando aspectos de integração para te induzir a erro. Muita atenção. A integração envolve esses 4 aspectos: econômica, política, social e cultural. Nem sequer aqui a gente mencionou nenhum outro aspecto diverso desses 4. Tranquilo quanto a isso? Bom, meus amigos e minhas amigas, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês envolvendo os princípios fundamentais da Constituição. Apenas 4 artigos, um tema certo na maioria dos editais e uma questão sempre frequente nas provas de concurso. Eu espero que quando chegar na sua prova, que venha pergunta sobre essa temática, você esteja tranquilo para acertar tudo que ficou questionado, ok? No mais, muito obrigado pela participação de vocês. Sigam firme estudando e fiquem com Deus.